Se, portanto, o mestre e o Senhor vos lavei os pés, mas ele não lavou os pés de Saulo de Tarso, Paulo, por isso que em 1 Coríntios capítulo 11, todo aquele tanto de escritura que Paulo fala sobre a Santa Ceia, ele não fala de lava-pés. Aqui em Coríntios capítulo 11, ele só fala de pão e vinho. Manda os irmãos ir comer em casa. Olha, vai do versículo 17 até o 33, só dizendo que eu recebi do Senhor Yeshua, eu também vos transmiti. Aí ele transmite. Na noite que foi traído, tomando pão, abençoou, partiu, tomando cálice, o abençoou. Mas não fala de lava-pé. E como que Saulo de Tarso, Paulo vai implantar lava-pé se Yeshua em João 13 não lavou os pés de Saulo de Tarso, de Paulo? Se portanto eu, mestre do Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também o façais. Então Paulo não implanta, mas Paulo implanta o lava-pés em 1 Timóteo 5, versículo 10, para as mulheres. Quando os santos, os irmãos, visitar a casa de um irmão, para a irmã lavar os pés desse irmão. É esse versículo aqui, o número 8, onde Saulo de Tarso diz: em último lugar, apareceu também a mim como um abortivo. Quem foi o último apóstolo, servo de Deus, homem de Deus, que Yeshua Mashiach apareceu, Atos 9. Ali está toda a história da igreja primitiva. Pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, a sua graça em mim dispensada não foi estéril, ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Em Éfeso, 1 Coríntios aqui, no versículo 32, Paulo diz assim: em Éfeso, eu lutei contra animais, feras, animais. Ou seja, para pregar, Saulo de Tarso, Paulo teve que lutar contra animais. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Mas fixa isso aqui, porque aqui tem uma resposta sobre o lava-pés. Em último lugar, Yeshua, Paulo, Saulo de Tarso, está a dizer: em último lugar, apareceu também a mim como a um abortivo. Inclusive, eu quero responder uma pergunta que vai surgir. Antes dela surgir, eu já respondo. Yeshua, filho de Deus, não implantou o lava-pés na Santa Ceia em João 13? Sim. Sim, ele lavou os pés dos apóstolos, né? Lembra-te que ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 5 e 6, Mateus 21. Também ele falou para a mulher sírio-fenícia: não foi enviado senão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não posso pegar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorros, aos cachorrinhos. A mulher foi humilde, ele deu a cura, mas não a salvação. Mesmo os gregos, em João 17, o apóstolo Filipe foi dizer a Yeshua, filho de Deus: os gregos vieram da Europa, estão aqui no Oriente Médio, na Ásia, para lhe ver, querem uma entrevista. Ele virou as costas, foi embora, não deu entrevista aos gregos, porque não era o tempo dos gentios ainda, das nações. Sim, veja aqui em João 13, ele disse, João 13, 14, na hora do lava-pés: se portanto
eu, o mestre e o Senhor, vos lavei os pés. Mas vamos excetuar, separar Shaul, Saulo de Tarso, Paulo. Ele não lavou os pés de Paulo. Se, portanto, eu, o mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz em vocês, também vós façais. Como que Paulo iria implantar o lava-pés depois do pão e do vinho da ceia, se ele não estava lá na ceia em João 13? Ele era um abortivo. Ele veio depois, em Atos 9. O evangelho começou a ser pregado pelos apóstolos no ano 33. Lá em Atos 9, Yehoshua Mashiach aparece para Shaul, Saulo de Tarso, Paulo. O mesmo Paulo fala em Atos 26, 14, ao rei Agripa: Rei Agripa, ouvimos uma voz falando em língua hebraica, caímos por terra. Esta voz disse: Shaul, Shaul, por que tu me persegues? Eu sou Yehoshua. Era em língua hebraica. Ele nunca foi chamado de Jesus. Você é católico romano, você é a marca da besta. Quer continuar pregando Jesus? Vá, mas você vai chegar ao lago de fogo, ao inferno, ao Tártaro, porque a letra J não existe nas 22 letras do alfabeto hebraico. Nem Shaul, Saulo de Tarso, Paulo, que era romano também, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus. Ele era hebreu, circuncidado ao 8º dia, mas também era romano. A mãe e o pai, provavelmente judeus, mas nascido na Síria, Sicília, sob o Império Romano. Comprou o título de cidadão romano? Não, senhor. Nasceu romano. Dominava bem a Torá, o judaísmo. Era até fariseu dos fariseus, ensinado pelo maior mestre do dia, Gamaliel. Mas ele diz que considerou tudo fezes, esterco, zerou, para trazer a revelação de Yehoshua Mashiach. Yehoshua que apareceu a ele em Atos 9. E ele estava dizendo ao rei Agripa em Atos 26, eu não fui desobediente a esta visão celestial. Se você quer crer em um homem que teve uma experiência com o Filho de Deus e Yehoshua, esse aí, do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, é Shaul, Saulo de Tarso, é Paulo. Esquece esses profetisas e profetas e apóstolos e reverendos e pastores. Eles não têm, nunca tiveram uma experiência real com Deus. Mesmo Augusto Nicodemo, mesmo Hernandes Dias Lopes, mesmo Paulo Júnior, Caio Fábio, mesmo esses homens, isso é tudo teologia, intelecto, não é Deus. Você tem a Bíblia, a palavra de Deus na sua mão, falta você permitir ela entrar no seu coração. Se, portanto, eu, o mestre e o Senhor, vos lavei os pés, mas ele não lavou os pés de Shaul, Saulo de Tarso, Paulo. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 11, todo aquele tanto de escritura que Paulo fala sobre a Santa Ceia, ele não fala de lava-pés. Aqui em Coríntios capítulo 11, ele só fala de pão e vinho. Manda os irmãos ir comer em casa. Olha, vai do versículo 17 até o 33, só dizendo que eu recebi do Senhor Yehoshua, eu também vos transmiti. Aí ele transmite. Na noite que foi traído, tomando pão, abençoou, partiu, tomando cálice, o abençoou. Mas não fala de lava-pé. E como que Shaul, Saulo de Tarso, Paulo vai implantar lava-pé se Yehoshua, em João 13, não lavou os pés de Shaul, Saulo de Tarso, de Paulo? Se eu,
Se portanto eu, mestre do Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também o façais. Então Paulo não implanta, mas Paulo implanta o lava-pés em 1 Timóteo 5, versículo 10, para as mulheres. Quando os santos, os irmãos, visitar a casa de um irmão, para a irmã lavar os pés desse irmão. Na visita. Agora, é claro que uma irmã não pode estar de blusa, de camiseta. Ela tem que estar de túnica, de vestes, como as roupas da Bíblia. Senão, na hora de lavar os pés, se ela tiver de blusa, camiseta, essas roupas decotadas, pode ser que o irmão vai ver os peitos, o seio dessa irmã balançando, né? Isso que é hora de largar as camisetas, as blusas, as roupas decotadas. A túnica está de volta, as roupas bíblicas. E o irmão também estará de túnica. A irmã de túnica, o irmão de túnica, o irmão visitante. Eu disse aqui que eu só vou na casa de alguém se for algo importante. Eu não gosto de andar em casa de ninguém. Prefiro ficar solitário só em minha casa. Mas às vezes, para resolver algo, precisamos ir na casa de irmãos. Tiago mesmo disse que a verdadeira religião é visitar viúvas e órfãos em suas tribulações. Sabendo que uma irmã viúva e um órfão está atribulado, então um fiel vai lá visitar. Não é estar lá batendo ponto todo dia na casa dos outros, mas para socorrer. E eu sempre tive esse costume. Em todo lugar onde eu estive, igrejas, e olha que eu frequentei a igreja há 34 anos. Se o marido não estiver em casa, eu fico da porta e retorno. Nunca gostei, nunca aprovei entrar dentro de uma casa de uma mulher casada na ausência do marido. Isso é respeito. Simplesmente isso é respeito, porque a mulher é ela que dirige a casa. Ela é o corpo, o marido é o cabeça. Então, o corpo e a cabeça completo, ou seja, estando em casa aí é bom. Visitar, mas não estando, só o corpo, sem a cabeça, o que você vai fazer na casa dela, não? Tem algo errado. Um cristão é responsável pelos seus atos, mas é sensato, é equilibrado, não simplesmente é equilibrado. Então está aí respondido essa pergunta, se ela surgir: por que é que você está tirando o lava-pés da Santa Ceia e está implantando em casa, nas casas? Bem, eu não estou tirando nada de lugar nenhum e não estou implantando nada. Quem implantou foi Saulo de Tarso, Paulo. Eu apenas estou seguindo o Evangelho de Paulo tal como ele pregou. Tal como ele pregou, deve ser pregado aqui agora. Eu dei uma lida, sempre estou